Olá, meus amigos, minhas amigas, semana terminando, a hora de ler para vocês o meu artigo que foi publicado em 38 jornais, em geral na quarta-feira. E se você não estiver inscrito, não esqueça de se inscrever e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bem, o artigo se chama Bom Dia Cavalo. No interior, a gente diz que quem fala demais dá bom dia cavalo, né? E eu queria me referir aí a uma pessoa que está falando demais, né? Ainda agora, na quinta-feira, ele criticou o próprio Supremo a que ele pertence. Atribuiu ao Supremo responsabilidades pela morte do deputado Moira, que morreu na prisão, pegou Covid na prisão, né, quando havia pedido uma transferência para prisão domiciliar para evitar contágio. Bom, então vamos lá. Bom dia, cavalo. Não lembro de ter lido nota mais dura de militares que essa resposta ao ministro Gilmar Mendes, ou senhor Gilmar Mendes. A nota nem sequer dá-lhe o tratamento de ministro ou excelência, para mostrar que não vincula a reação ao Supremo. Numa live, Gilmar Mendes comentou que há militares e um general na saúde como ministro interino e acrescentou que, aspas, o Exército está se associando a esse genocídio, fecha aspas. A defesa, na nota, responde que o comentário está afastado dos fatos e causa indignação, que é uma acusação grave, infundada, irresponsável e leviana. A resposta é assinada pelo ministro da Defesa com o reforço de significativas assinaturas dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ou seja, não é uma nota qualquer, né? São as Forças Armadas e o Ministério da Defesa, que é a parte política da área. Os militares registram que, na lei brasileira, genocídio é definido como a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. É aquilo que o Holocausto dos judeus, Hitler fez, os otomanos fizeram com os armênios, né? O Pol Pot fez com os opositores lá no Camboja, o Stalin fez com opositores lá na União Soviética. Pelo jeito, o ministro Gilmar Mendes aderiu à narrativa. Como sabemos, a palavra narrativa, que significa maneira de narrar, hoje quer dizer versão de um fato. A menção esse genocídio é a narrativa com que um gabinete de ódio procura carimbar, né, rotular o presidente. Ironicamente, foi o Supremo, com voto de Gilmar, vocês lembram, deu 9-0, que tirou do presidente a administração da pandemia, atribuindo-a aos governadores e prefeitos. Se houvesse, pois, o genocídio, teria sido causado nos estados e municípios, e não no nível federal. O ministro Gilmar desconheceu os milhares de militares das três forças que estão trabalhando para aliviar os efeitos da Covid-19, desde o voo pioneiro que resgatou brasileiros em Wuhan, no início de fevereiro. Além disso, como jurista, deve saber o significado de genocídio. Último parágrafo. O ministro Gilmar também adere à narrativa sobre militares no governo. Como homem de leis, ele deve saber que não há preconceitos legais na ocupação de cargos, por civis ou militares. O engenheiro João Pandiá Calógeras, um mineiro, foi um poderoso ministro da guerra no governo do presidente Epitácio Pessoa. Quase todos os quartéis que estão por aí, históricos, foi na administração de Pandiá Calógera que foram construídos.
José Serra foi um bom ministro da Saúde, sem ser médico. E o general Pazuello realiza um trabalho com eficiência que ouvi ser elogiada por prefeitos. O governador de Brasília chegou a afirmar no Estadão que o general vai ser o melhor ministro da Saúde que já existiu. Militares têm formação em planejamento estratégico, patriotismo, obediência às leis, princípios éticos e sentido de missão, com a própria vida. Declarações de juízes fora de tribunais são perigosas, porque eles podem ter que julgar questões sobre as quais já emitiram opinião. De Portugal, pela primeira vez eu ouvi nessa semana o TAP passar aqui por cima. Não tinha voo daqui para Portugal, mas Gilmar estava lá. De Portugal, Gilmar tentou se explicar. Fez uma nota que parecia um pronunciamento latino-americano. Conclamo, assim. E aí eu termino. A última frase é: quem fala demais, dá bom dia, cavalo. De Brasília, Alexandre Garcia.